Você lembra desse caminho? Com certeza você vai ter lembranças, porque aqui eu já gravei muitas cenas do Raiz do Sertão aqui nessa estrada. Mas esse caminho, ele tem muita história para contar. Esse caminho, ele faz parte da minha vida desde criança. E eu vou revelar já para você tudo que já aconteceu aqui nesse caminho, em minha vida, na minha história e principalmente na saga Raiz do Sertão. Mas eu começo exatamente falando da quantidade de cenas que eu já gravei aqui nesse caminho. E depois eu vou revelar para você alguma coisa sobre a minha vida, sobre o meu passado. A primeira cena que eu gravei aqui nesse ambiente foi exatamente aquela cena do sonho da Paula. Essa cena que você está assistindo aí, do Raiz do Sertão 1, foi exatamente gravado aqui, nesse cenário. Claro que mudou algumas coisas aqui já, porque faz muito tempo que eu gravei, mas foi exatamente aqui onde estamos que gravamos aquela cena. Nessa outra parte aqui desse caminho, uma cena que eu gravei aqui também, já nessa parte aqui, do Raiz do Sertão 5. Aqui foi onde eu gravei aquela cena do Severiano vindo enterrar seus documentos. E foi também nesse ponto que eu gravei com o Zequinha. Lembra do Zequinha? Pois é, gravei com ele aqui nessa mesma estrada, nesse mesmo ponto. Exatamente nesse tronco foi aonde ele se escondeu, né? Essa cena aí que você assiste agora foi gravado aqui. No Raiz do Sertão 10, aonde o Severiano chega naquela noite, foi gravado à noite aqui, e exatamente ele encontra aquele rapaz sendo raptado por um bandido e ele salva, né? O código, passa! Eu te falei! Você falou não, passa o código, vai! Eu sei que você tá com o código, eu sei! Eu sei que você tá com o celular, pode... E foi exatamente nesse ponto aqui que eu gravei pela manhã, aquele momento em que o Severiano faz toda aquela trama muito engraçada com o Guedes. Foi exatamente aqui, essa cena que você está assistindo foi gravado ali, tá? Acordou! Não mexe não, homem! Esse aqui foi esse ponto que
o Severiano sai com o Guedes, tem a despedida aqui, o Severiano segue nessa direção e o Guedes segue nessa outra direção. Severiano, ó, cruzeiro até pra lá, ó. Você pode seguir direto e vai sair na pista. E tu, homem? Tu vai pra onde? Ó, eu vou pra cá, ó. Vou pra casa do meu tio passar o resto do dia lá hoje. Pois sendo assim, homem. Muito bem. Pois é, Severiano. Hoje você salvou a minha vida. Eu devo ela a você. E um dia eu vou te pagar. Tá bom, homem, tá bom. Até mais, Severiano. Tchau. Então, homem. Deus abençoe. Agora eu sei que você deve estar se perguntando, mas essa cena do Severiano com o Guedes não foi no Ceará? Ou quando ele estava a caminho de São Benedito? Esse caminho fica aí na região de São José do Piauí. Você está certo, é isso mesmo. Aquela cena representa o Severiano indo para São Benedito. Então, no itinerário para São Benedito. E eu tenho certeza que você acreditou que esse caminho que você está vendo aqui não estava aqui na nossa região, mas no estado do Ceará. E de fato é essa estrada. Exatamente a mesma estrada que eu gravei as demais cenas que você já viu. Por que eu gravei aqui com o Severiano e o Guedes representando o estado do Ceará? Porque ficava inviável para mim ter que viajar lá para a região de São Benedito, 500 quilômetros daqui, para gravar essas duas cenas. Então, certamente, no roteiro do filme, você que assistiu, nunca imaginou que esse seria o mesmo caminho que já tinha acontecido todas essas demais cenas que você acabou de assistir. Qual o motivo que me fez gravar todas essas cenas nessa estrada, sendo que poderia ter gravado em outros ambientes, em outros lugares? E por que todas essas cenas tiveram que acontecer aqui? E outra coisa, outro detalhe, a última cena que eu gravei aqui foi essa que você está vendo agora aí. Essa cena aí é quando o Severiano é entregue ao Zezão pelo Dudé. Também eu gravei aqui nessa estrada, certo? Foi a última cena gravado aqui. E depois aí o momento em que o Zezão faz aí todas as suas ordens para o grupo, né, seu grupo, e agora segue para a casa da Dandinha para dormir, descansar e no dia seguinte ir até a casa da Dandinha. Pois bem, então qual foi a minha intenção de gravar todas essas cenas nessa estrada? O que essa estrada tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha história, tem a ver com o Raiz do Sertão? Posso afirmar que hoje essa estrada ela é emblemática. Ela tem com certeza ela faz parte hoje da minha vida no filme, e não só no filme. Eu vou revelar para você o porquê que eu decidi gravar todas essas cenas nessa estrada que hoje eu estou te mostrando. Esse caminho que você está vendo aqui, estou sentado aqui gravando esse vídeo, quando eu era criança, eu passava todos os dias nesse caminho aqui. E acredite, não mudou nada. A única coisa que mudou é que naquela época que eu era criança, essas árvores, ela tinha mais vida devido ao bom inverno, era uma época que chovia mais. Então essas árvores eram mais altas, mais cheias.
E o cenário agora ficou um pouco mais vazio, mas o caminho não mudou nada. Esse caminho aqui era um trajeto que eu fazia todos os dias quando criança, 2 vezes por dia. Porque esse era o caminho que eu levava o gado de meu pai. O meu pai morava sua residência, que ainda existe, apesar que ele não está mais vivo. Seguindo aqui à minha direita, esse ponto que você está vendo é uma distância de 4 quilômetros. Então essa estrada da minha casa até a roça do meu pai são 5 quilômetros. Então eu fazia esse itinerário 2 vezes por dia. Pela manhã eu vinha deixar o gado e à tarde eu também vinha buscar o gado. Exatamente nesse ponto que eu estou sentado, e ali, olha, tá vendo? Ali aonde eu gravei com o Severiano, quando o Severiano sai da mata com o Guedes, exatamente nesse ponto ali, naquele galho seco, ali, e aqui onde eu estou sentado nesse momento, você está vendo aí a minha sombra, eu sentava toda vez que eu ia, no retorno eu sentava para descansar, e quando eu ia também eu sentava aqui para descansar um pouco, porque a caminhada era longa, até porque logo ali tem uma ladeira muito pesada. Então eu sentava exatamente aqui, e eu era uma criança diferente das outras crianças dos meus vizinhos que moravam na região onde eu nasci. O meu pai me colocou para estudar na cidade, e eu passava toda a semana estudando na cidade. E meu pai morava no interior, e somente nas férias, tudo isso que eu falei para você, esse trabalho que eu fazia diário aqui, de fato era somente nas férias, ou nos finais de semana, quando eu regressava para casa. Então a minha rotina de vida como criança era totalmente diferente das crianças que moravam perto de mim, porque elas gostavam de caçar passarinho, eu nunca gostei, pescar no tanque, eu nunca gostei de pescar, jogar bola, eu também não gostava de jogar bola. Eu era uma criança diferente, eu fui um adolescente diferente. E o que eu gostava mesmo era do silêncio. Eu amava, como ainda amo, ficar assim, a sós, no silêncio, pensando, refletindo sobre a vida e fazendo planos. Quando eu falo nisso, eu quero me emocionar porque eu sei quantas vezes eu sentei aqui aonde eu estou sentado agora e sonhava, desejava, anseiava por um futuro, por uma família, queria ter filhos, queria ter um nome. Eu queria escrever o meu nome a ser conhecido. Embora a minha mente ainda naquele tempo não sabia separar as coisas, mas eu fazia muitas imaginações. Eu permitia a minha mente voar e imaginar muitas coisas. E dentre muitas coisas que eu imaginei naquela época, como eu fui fisgado pela 7ª arte, exatamente na cidade de Picos, no Cinespark, um cinema que tinha na cidade de Picos, de modo que quando eu assisti os primeiros filmes, criança, a 7ª arte já me encantava. Então toda vez que eu passava aqui nessa estrada que eu sentava aqui, eu não vou dizer todas as vezes, mas em algumas vezes eu ficava sonhando, pensando a possibilidade de um dia eu poder participar de um filme. Confesso que na minha fase infantil e adolescente, eu ainda não sabia separar o que era ser ator. Ouviu aí o pássaro? Pois bem, por isso que eu gosto daqui.
Eu não sabia separar o que era ser ator e o que era ser cineasta. Eu não sabia, mas o que eu queria era fazer parte de filme. Eu já começava a pensar na possibilidade de participar do filme. Então, essa estrada aqui, eu fiz muitos ensaios nessa estrada, como se eu fosse um ator. Me lembro muito bem, eu fazia ensaios com uma vara, fingindo exatamente a vara ser um cavalo, e eu assistia aqueles filmes de faroeste. Então a vara era o cavalo e eu corria nessa estrada, fingindo ser aqueles cavalos fortes dos filmes de faroeste. E nessas árvores que eu mostrei para você, as árvores eram mais altas, e nelas existia uma espécie de vamos dizer assim, descia sobre as árvores alguns cordões, né? Vamos chamar assim, eu não tenho um nome agora, que era da própria natureza, e eu brincava como Tarzan. Não que eu voava, não, isso não. Mas eu fingia, eu fazia pelo menos uma fantasia que eu era Tarzan. Então, pessoal, tudo isso eu vivi aqui nessa estrada. Uma estrada solitária, como você acaba de assistir esse vídeo, percebe que durante toda essa gravação você não ouviu nenhum barulho a não ser de pássaros. Então, toda a minha infância, dos meus 7 aos 13 anos de idade, eu passava nesse caminho nas férias e nos finais de semana, todos os dias. Até que eu viajei para São Paulo quando eu tinha 13 anos. Aí já é uma outra história. E em São Paulo eu construí minha vida. Deus me presenteou com a minha esposa, minhas filhas, me deu 4 filhas. Hoje eu tenho 2 netas. E hoje eu estou aqui com meus 49 anos de idade, na mesma estrada solitária que uma criança muito sonhou. E aqui, aonde eu estou sentado, alguns traumas da infância, alguns momentos difíceis, quando eu muito me preocupava com as situações que envolviam o meu lar. Eu sempre fui uma pessoa preocupada. E aqui também eu chorei, derramei muitas lágrimas de preocupação. Mas também eu dei muitos risos sozinho aqui, dentro da minha euforia, do meu desejo, dos meus adágios, quando eu, de fato, acreditava que um dia eu poderia chegar a escrever o meu nome em alguma obra, ser conhecido na menor proporção que eu poderia pensar. E hoje, graças a Deus, eu estou relatando isso para você que me assiste, como gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por todas as conquistas, por todas as portas que o Senhor já abriu para mim. E eu uso essa estrada no cenário do meu filme, porque toda vez que eu venho gravar uma cena, eu me lembro do meu tempo de criança. Eu regresso aos sonhos, aos desejos, às vontades que tive como criança. E que muitas vezes, sentado aqui, eu sonhei muito, mas nunca imaginei chegar aonde cheguei. E ter hoje uma obra conhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil, Raiz do Sertão, e saber que muitas cenas dessa obra foi gravado exatamente nesse caminho, para mim é um grande privilégio. Então essa é a estrada dos sonhos. É a estrada em que eu muito sonhei e que eu pude registrar nela mesmo tudo aquilo que eu acreditei. Minha vida, o mestre tecelão de nossas vidas tem um plano para cada alegria, euforia, desenganos. Se o pano que ele tece
será bem mais belo e veremos isso um dia. O mestre tecelão de nossas vidas tem um plano pra cada alegria, euforia, desenganos. Se o pano que ele tece não é o que a gente escolheria, sei que será bem mais belo e veremos isso um dia. Eu sei que será bem mais belo e veremos isso um dia.